É difícil de responder a essa pergunta, sabes? Tem sido de facto um encolher de ombros por parte da maior parte das entidades desportivas, e teriam que ser elas, creio eu, a tomar conta da situação, a rever a situação, porque de facto isto já não sei o que te diga, muito sinceramente. Não roça que é incompetência, todas estas atitudes ou todas estas lances que nós vimos a analisar semana a semana, não sei. Roça a perseguição, também não sei. Alguém terá que responder e alguém terá que tomar conta disto. Creio que a Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o seu presidente e os demais dirigentes terão uma palavra bem ativa no seio disto. A PAF também, porque não resta só e não é só preciso fazer queixa das outras entidades desportivas ou dos outros agentes desportivos, é preciso olhar para a própria casa e saber o que é que se passa, e creio que depois também a própria Federação Portuguesa de Futebol terá que ter um papel pedagógico nisto tudo, porque é ela que incumbe de facto a arbitragem, não a Liga. Agora, as leis são iguais para todos. Então ontem no jogo de ontem, por exemplo, Pedro, e aqui, já para não falar no tal lance do Jamor, que foi interpretado de maneira diferente em relação ao lance de ontem da expulsão de Luís Dias, foi na sequência ontem normal de um remate à baliza com extensão da perna, e já lá iremos daqui a bocado ver um lance exatamente igual lá fora, mas ontem mesmo, nesse próprio lance, aonde há um remate, a perna segue o seu movimento normal. Embatem os dois jogadores, canela com canela, ou se quiseres, pé com perna do jogador do Braga. E aquilo que acontece é que é analisado de maneira diferente em relação a um lance entre o Cerqueira, ou o Sequeira, e o Marega, que aconteceu precisamente aos 46 minutos e que nós temos também aí para pôr no ar com toda a certeza. Qual é a diferença? É uma jogada normal com bola. Este que estamos a ver é precisamente uma jogada onde a bola já lá não está e onde há o mesmo pisão sobre Marega. Porquê é que se interpreta de maneira diferente, Pedro? É isso que eu pergunto a toda a gente. Porquê? E incompetência? Incompetência não deve ser, porque senão era a mesma incompetência que minutos mais tarde chegaram e sobraram para expulsar o Luís Dias. Agora, a mesma jogada do Luís Dias, se quisermos, podemos analisar também ao nível das leis do futebol, que são iguais para todos. Mas, no entanto, em Inglaterra, num jogo de ontem, do Manchester United, foi julgado, e aí está, Marcial, remate, a extensão da perna e toca no jogador contrário. Houve expulsão? Não. Houve amarelo? Não. Agora perguntas, porquê? São as tais leis diferentes que existem, precisamente, leis diferentes, não, interpretações diferentes, que nos leva precisamente à pergunta: incompetência? Perseguição? Responda quem souber. A grande verdade é esta. A grande verdade é que os erros dos jogadores, dos dirigentes, dos treinadores são punidos. Agora, os erros dos árbitros não são punidos. Essa é que é a verdade. E pergunto eu, e como é que eles são castigados perante os erros que nós vemos semana após semana e que são demasiado evidentes? São castigados? Como? Com perda salarial? Não me acredito. Vão para a jarra? Ninguém sabe o que é jarra, ninguém sabe o que isso é. Portanto, essa é a questão. E neste momento que poderiam, por exemplo, ser suspensos alguns árbitros que cometem estes erros, digamos, um pouco mais, entre aspas, grosseiros? Terá que haver uma penalização, mas a verdade é que tu nunca viste isso. Nem tu, nem ninguém. Ou pelo menos se os há, que são o tal afastamento dos jogadores em relação, dos árbitros em relação a esses lances, podem estar quê? 4 dias. Sabes que o quadro de árbitros não é muito extenso, para além de ter falta de qualidade, mas isso é outra coisa. Agora, não é extenso. E com os jogos que se fazem, da maneira como está o calendário, eles são todos necessários. Daí que, se calhar, o encostar de um ou outro destes árbitros que fazem asneira pode acontecer em 4, 5, 6 dias. Não pode ser de outra maneira. Esse pode ser um fator subliminar, ou se calhar não tão subliminar, para não haver esse tipo de castigo, por exemplo, a suspensão, acrescentando aqui, neste nosso diálogo, que em casos destes tem que ser uma responsabilidade bipartida, penso eu, pelo árbitro do terreno do jogo, mas também por quem está responsável pelo vídeo-árbitro, porque estes lances são revistos em vídeo e é possível perceber o que é que está certo e o que é que está errado. Exatamente. Agora explica-me porque é que o VAR chama a atenção, porque é que o VAR, este lance que está a passar e que estamos a ver, do Sequeira sobre o Marega, não é chamada a atenção
do vídeo-árbitro para o árbitro da partida, dizendo que é um lance possível de expulsão, porque há pisão, é cartão vermelho e ele aí pode intervir. E porque é que vai intervir precisamente no lance do Luís Dias, onde há um lance perfeitamente normal, conforme já vimos, comparado com aquele que vimos também já do Marcial ontem no jogo do Manchester United. Expliquem-me porquê. Esse é que é o grande problema. Sabes uma coisa? O problema é este. Eu sei que temos pouco tempo. E sei que, se calhar, não é o momento ainda adequado para ir mais longe do que aquilo que posso ir neste momento. Mas repara uma coisa. A arbitragem vive momentos conturbados. A arbitragem não tem qualidade e essa é bem patente por aquilo que nós vamos vendo semana a semana. E atenção que não estou a falar no jogo do Porto. Basta ir ver também os últimos jogos do Boa Vista e aquilo que tem acontecido no jogo do Farense, por exemplo, que também foi bastante contestada a arbitragem, conforme nós vimos e lemos na imprensa. Agora, o que é que leva de facto a esta falta de qualidade? É uma divisão interna que há, sem dúvida nenhuma, no seio da arbitragem e que é bem patente através dos seus grupos. E quando eu falo em grupos, falo pelo menos em 3 grupos no WhatsApp, onde os árbitros discutem entre si e onde está profundamente demonstrada a divisão que vai no seio da arbitragem. Uns com os mais conceituados, se quiseres, e mais antigos, desenhando e chamando de internacionais de aviário aos mais novos, aqueles que chegaram muito rapidamente à internacionalização sem terem qualquer qualificação ou dado provas para isso, fizeram-no em tirocínio durante a competição, o que é sempre mau, e depois também por uma ou outra razão, que é esta, há muitos árbitros, alguns deles, não digo jubilados, mas que retirados recentemente de competição, que estão a ajudar o Conselho de Arbitragem. E isso não é bem visto também por aqueles que se julgam os mais melhores bons do mundo. E essa é que é uma questão também. O que é preciso fazer para isso? Não sei. Eles que deitem a mão na consciência e que vejam outra coisa. Vou-te só deixar aqui uma dica que ainda não aprofundei muito, mas que pelo menos já tenho algumas coisas elaboradas e que de facto é interessante. Numa altura em que vivemos uma pandemia enorme, pelo menos desde março de 2020 até março de 2021, que estamos quase a lá chegar, estamos a falar em 12 meses. Sabes quantos casos houve de Covid no seio da arbitragem? 7. Sabes quando? Entre abril de 2020 e novembro de 2020. Foram estes precisamente aqueles que foram divulgados pela própria Comissão de Arbitragem e que toda a gente sabe porque foram dados à estampa. Agora, a partir daí não há mais nada? Se calhar era melhor também a Direção-Geral de Saúde procurar saber porque é que há tanta imunidade no seio da arbitragem em relação ao Covid. Se calhar estaria aí uma das soluções para nós encontrarmos o mapa da mina. Mas a verdade é esta, é que é um mundo à parte, é o mundo da arbitragem. E esse ainda continuará a ser, porque podem meter todos os outros agentes em tribunal, mas eles nunca o podem ser. Por isso é que o estado da arbitragem está conforme está e vai continuar. Voltamos à primeira pergunta. Quem põe mão nisto, Pedro? Não sei. Quem souber que responda, porque há muitos anos que ando nisto e nunca vi esta situação tão caótica no seio da arbitragem. Mas há muito, muito mais